Meu nome é Pedro e estou hoje para passar o tema, mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Tema número 40, o sacrifício pela humanidade. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar as pistas, o caminho para chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Não há outro objetivo para a existência humana na face da Terra a não ser este: a autorrealização íntima do ser, a reintegração com o nosso ser, porque nós estamos separados, estamos desligados, e é preciso religar-nos ao nosso ser. E para nos religar é preciso fazer um trabalho especial, um trabalho prático. Não é um trabalho teórico, intelectual, e sim um trabalho prático. E este trabalho se faz com os três fatores para a revolução da consciência, que são o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. Então, a palavra sacrifício nos dá a impressão de que é um sacrifício. Porém, essa palavra quer dizer sacro ofício ou ofício sagrado. É o ofício do nosso Pai, que é entregar este ensinamento, entregar o ensinamento dos três fatores aos demais da humanidade, para que toda pessoa possa fazer um trabalho sobre si, trabalho de conhecimento de si mesmo. E não há outra forma, não há outro jeito de nos reconectar ao nosso Pai, a não ser pelos três fatores. Então, se alguém quiser chegar ao seu real ser, chegar à autorrealização, infalivelmente terá que trabalhar com os três fatores. Terá que trabalhar com o nascimento, que é o trabalho positivo com as energias sexuais. Terá que trabalhar com a morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos, eliminar o ego. E o terceiro fator é entregar esse ensinamento, proporcionar que outras pessoas, assim como nós recebemos esse ensinamento, proporcionar que os demais da humanidade também tenham oportunidade de trabalhar sobre si e chegar ao seu real ser. Então, não há outro caminho, não há outra fórmula. A fórmula é os três fatores. Então, quando se trabalha com os três fatores, quando se trabalha com o terceiro fator, se encarna a força do Pai, porque o ofício
do nosso ser, o ofício do nosso Pai é dar sabedoria, entregar este ensinamento. Então, quando alguém trabalha pelos demais da humanidade, ele encarna a força do Pai. E o Pai, então, nos provém dessa força para fazer o trabalho. Quanto mais se entrega o ensinamento, mais se aprende, mais se ganha força, mais ânimo, maior interesse se tem para este ensinamento. Então, a força do Pai é aumentada cada vez mais quando se entrega este ensinamento. Exatamente porque o ofício do Pai é esse. Ele se interessa pelos seres. O nosso ser se interessa pelos outros seres de toda a humanidade. Então, quando alguém entrega um ensinamento a uma pessoa, o ser dessa pessoa nos paga. É o ser da pessoa que recebe o ensinamento que nos paga. Então, quando alguém diz, agradece alguma coisa que alguém fez por si e diz Deus lhe pague, exatamente está dizendo isso, que o nosso Deus interior, que vai pagar esse serviço prestado a essa pessoa, vai pagar internamente, e isso se reverte em forças, em ânimo, em coragem, em discernimento, clareza no ensinamento. Quanto mais se ensina, mais se aprende. Então, o sacrifício pela humanidade é o nosso dever de entregar esse ensinamento ao maior número possível de pessoas, sem distinção, sem nenhum tipo de distinção, sem distinção de raça, cor, sexo, crença, enfim, não deve ter nenhuma distinção. A única condição para entregar é que seja pessoa e que a pessoa esteja interessada. Então, se deve respeitar o livre-arbítrio. Não se procura convencer ninguém. Este ensinamento, este grupo, nós, instrutores, não devemos tentar convencer ninguém. A nossa obrigação é convidar a pessoa, expor para a pessoa, entregar um panfleto, um cartaz, falar do ensinamento, e a pessoa deve resolver se interessa ou não. Não se deve forçar, não se deve tentar convencer ninguém. Porque se a pessoa não estiver madura para receber esse ensinamento e fazer a obra, nós estaremos queimando essa pessoa, estaremos forçando, e assim vamos afastar essa pessoa. Então, deve-se respeitar o livre-arbítrio de todas as pessoas. Se deve entregar o ensinamento puro,
não se deve acrescentar nada, não se deve retirar nada, não se deve alterar de nenhuma forma. Então a nossa obrigação, o nosso dever é entregar esse ensinamento, porque a humanidade, praticamente 100% da humanidade, desconhece a razão para a qual existe. A humanidade está fascinada com as coisas do mundo físico, com as coisas da personalidade, e vive uma vida medíocre, completamente adormecida. Não sabe a razão da existência e por tal motivo vive de forma equivocada, de forma completamente errada, porque exatamente não sabe para que vive. Então, cada pessoa se interessa por algumas coisas do mundo físico, porque o interesse, a busca, vem exatamente dos defeitos psicológicos. Uma pessoa se interessa por capital, outra por educação, por títulos, por conhecimento, e esses interesses partem dos defeitos psicológicos, partem dos eus, não parte da essência, não tem origem na essência, e sim nos eus, porque exatamente a pessoa não sabe para que vive. Então, o que os eus se interessam, a pessoa acredita que isso é a sua vocação e entra por esse caminho, se desenvolve nessa área. Enfim, faz o que faz, impulsionada pelos desejos, pelo interesse egóico. Então é por essas razões que o nosso dever, o dever daquela pessoa que conhece esse ensinamento, o dever é proporcionar que mais e mais pessoas também conheçam este ensinamento e não reter para si, não ocultar, não titubear em levar esse ensinamento, em proporcionar que outras pessoas também conheçam estas ferramentas, posto que é o objetivo da nossa existência. O objetivo da existência é fazer o trabalho de conhecimento de si mesmo. Já nos antigos tempos, se disse que: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, conhecer a si mesmo é o objetivo da nossa existência. Então, portanto, a nossa obrigação é entregar esse ensinamento da forma que nós recebemos, de forma gratuita, de forma desinteressada. Porém, a dificuldade que a pessoa que entra em contato com esse ensinamento, aparentemente é fácil. A
pessoa chega e é fácil. Porém, quando a pessoa vai querer trabalhar, começam a aparecer as dificuldades. A dificuldade pelo egoísmo, pelo medo, pela vergonha de trabalhar dessa forma, de pensar dessa forma, de pensar que nós precisamos trabalhar com a castidade, por exemplo. Então, muitas pessoas se envergonham de falar claro sobre a castidade. Isto por falta de compreensão. Porque ao longo da história, a humanidade não foi informada destes ensinamentos. O ensinamento foi se perdendo e a humanidade foi degenerando e chegou ao ponto que está e acredita que isso é o certo e está perdida nesse emaranhado de teorias, de conflitos. E quando entra em contato com um ensinamento como este, que ensina a nós trabalhar com as energias sexuais de forma positiva, de que não se deve fornicar, de que se deve eliminar os defeitos psicológicos, que se deve eliminar os desejos. Então isso causa um impacto e então vem o medo, a vergonha, o orgulho. O nosso orgulho fica ferido e com vergonha de compartilhar esse ensinamento de forma clara, de forma objetiva, a pessoa vai se retraindo e não enfrenta esse trabalho com o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento. Então, são os obstáculos surgem por falta do próprio trabalho, por falta de compreensão. Então, este ensinamento nos ensina que nós precisamos eliminar o medo, precisamos eliminar os desejos, precisamos reorganizar a nossa vida, redirecionar a nossa existência. E então isto é entregar o ensinamento. Entregar o ensinamento é amor, é por amor. Então o amor o resultado é em obras. O amor é igual a obras. Porque amor sem obras não é amor. Não se pode querer fazer algo apenas intelectualmente. É necessário que hajam obras, que haja fatos. Então, este ensinamento, quando nós temos esse ensinamento, não se deve omitir, não se deve ocultar. É necessário compartilhar com os demais, compartilhar com toda a pessoa, sem fanatismo, sem extremismo, sem aquela euforia, porém com os pés no chão, como se diz. Porque este ensinamento é um patrimônio, é o nosso maior patrimônio, é este ensinamento. A oportunidade de alcançar a autorrealização,
de trabalhar no objetivo, no sentido de alcançar o objetivo da existência. Então, este ensinamento deve ser entregue de forma gratuita, sempre de forma gratuita, sem interesses nenhum, sem visar nenhum interesse. Deve ser entregue puro, completo, sem acrescentar, sem retirar, sem misturar com outros ensinamentos. Porque qualquer substância que se acrescente algo, ela deixa de ser a substância. Por exemplo, o leite. Se nós colocamos água no leite, já não é mais leite, é água com leite ou leite com água. Então, se este ensinamento nós acrescentarmos alguma coisa da nossa ideia, ele vai deixar de ser este ensinamento, vai se tornar impuro. Porque este ensinamento, este curso, foi organizado por seres de consciência desperta. Foi organizado por mestres, por verdadeiros mestres. Não foi alguém intelectual que organizou, que didaticamente organizou este temário, este curso, este conteúdo. Foram seres de consciência desperta. Então, quem somos nós para adulterar, para modificar, para acrescentar, para retirar alguma coisa? Então, não devemos modificar nada, não devemos alterar nada. Foi isto que aconteceu ao longo da história, que os ensinamentos foram adulterados. Todas as escolas, todas as religiões, todas as seitas que existem no mundo têm origem neste ensinamento, têm origem nos 3 fatores para a revolução da consciência. Tem origem nos 4 pilares. O que aconteceu é que foram, com o tempo, adulterando, foram misturando, foram subtraindo ensinamentos, como fizeram os cristãos primitivos. Os cristãos foram adulterando esse ensinamento, retiraram a parte sexual, foi convertido em uma religião e foram retiradas partes. Qualquer parte que se tire desse ensinamento, ele já deixa de ser o ensinamento. Já não serve para autorrealização, então já não tem valor. Então, todas as religiões do planeta, todas as escolas, de qualquer linha que se possa existir, tem origem neste ensinamento, tem origem nos 3 fatores. Então, já na Idade Média, já houveram então as adulterações, muitas adulterações nesse ensinamento. Veio a Inquisição. A Inquisição perseguia pessoas que tinham este ensinamento e que compartilhavam esses ensinamentos. Eram perseguidas.
foram perseguidas e mortas na fogueira da Inquisição, na guilhotina, enfim, de muitas formas foram exterminadas aquelas pessoas que tinham estes conhecimentos, foram qualificadas de bruxos. Então a pessoa que saía em astral e isso se tornava público, ela falava para alguém, já a Inquisição perseguia essa pessoa e matava, exterminava, porque não interessava, porque não interessa a essa religião que o ser humano alcance a autorrealização. Porque não interessa, eles se interessam no dinheiro, apenas no dinheiro, e não tem interesse nenhum em autorrealização íntima do ser. Então foi criado uma forma de cobrar. Disseram que teria que dar o dízimo. Porém, dízimo não significa que tenha que se dar os 10%. Dízimo quer dizer Deus primeiro. E então foi instituído o dízimo para uma forma de sobrevivência. Então foi dessa forma que se degeneraram, que foi distorcido todo o ensinamento. Este ensinamento foi entregue puro pelo Mestre Jesus há 2000 anos, e com o tempo, com o passar de pouco tempo, já estava adulterado e já não era mais um ensinamento puro, e não era um ensinamento, já não se podia mais falar em público deste ensinamento, que era perseguido. E até nestes tempos agora, há perseguição. Não é que não haja mais perseguição. Há perseguição, se perseguem ainda as pessoas que trabalham com esse ensinamento, que compartilham esse ensinamento, são secretamente discriminadas, são retiradas de... O ensinamento não é propagado livremente, ele fica sem promoção, não se dá ênfase, não se dá preferência, porque não interessa que o ser humano desperte a consciência, porque é muito mais fácil dominar uma humanidade fascinada do que uma humanidade consciente, que sabe, que vai descobrir a trampa, a tramóia que há internamente. Porque se alguém desperta a consciência, ele desperta em todos os aspectos. Vai saber, vai conhecer o externo e o interno. Então vai saber o que há por trás de tudo o que há. Então não interessa que o ser humano desperte a consciência. O interessante é que o ser humano permaneça como está, e ainda mais piore. Porém, o ensinamento está sendo entregue, e as pessoas que se interessam são bem-vindas, e
se entrega um ensinamento puro, da melhor forma possível, e para que cada um, aquela pessoa que esteja madura, que esteja preparada, receba esse ensinamento e o seu interior, o seu íntimo, reconheça que este é o ensinamento real, que este é o ensinamento que a nossa consciência busca. Aquelas pessoas que têm inquietudes espirituais, que não estão satisfeitas com a forma de viver, no fundo, a consciência é que está buscando, a consciência é que está impulsionando para que a pessoa busque algo que preencha esse vazio, que não esteja satisfeita com a vida, com essa vida medíocre, com essa vida comum e corrente de toda a humanidade que vive de forma adormecida. Então, o ensinamento deve ser entregue. Toda pessoa precisa receber, deve receber o ensinamento. E aquela pessoa que teve contato com esse ensinamento, deve compartilhar com os demais, deve compartilhar de alguma forma, compartilhando este vídeo, compartilhando um convite, conversar com a pessoa, sem fanatismo, como nós já estávamos dizendo, porque é com o fato de entregar o ensinamento que nós vamos ampliar a nossa consciência. Nós vamos ter força, a força do Pai. O Pai nos envia a força para que nós possa trabalhar com a morte psicológica. Então, se nós entregamos o ensinamento, o nosso Pai nos dá força para que nós mais e mais possa trabalhar sobre nós mesmos e eliminando os defeitos e desenfrascando a essência, liberando a nossa essência, e assim aumenta cada vez a nossa força. Então é porque daquilo que se dá, se recebe. Então, se nós damos o ensinamento, nós vamos receber o ensinamento. Então, se nós fizermos algo mal, nós vamos receber como pagamento algo mal. Então, o ensinamento é proporcionado, nos entregue conforme nós trabalhamos para difundir este ensinamento. Daquilo que se dá, se recebe. E quanto mais se dá, mais se recebe. Então, o nosso ser, o único interesse do nosso ser, de todas as pessoas, o único interesse dele é este trabalho. Ao ser, não interessam bens materiais, não interessa fama, não interessa dinheiro, não interessa entretenimento, não interessa nada. O único interesse do Pai é a autorrealização íntima do ser, é nos reintegrar ao nosso ser. Não há outro interesse do nosso ser. O nosso ser é o ser, e
a razão de ser do nosso ser é o mesmo ser. Então, é o ser de outras pessoas e é a sua autorrealização. Então, isso pode parecer até esquisito, porém é assim, porque o ser nos enviou a este mundo para fazer esse trabalho. Se a humanidade se desviou e tem outros interesses, múltiplos interesses, é outra coisa, é questão do ego, é questão dos desejos que estão no domínio, que estão no comando da humanidade. O que está no comando são os desejos, os defeitos psicológicos, o ego. Então nós vivemos nesse mundo do ego. A humanidade vive no mundo do ego, porque não sabe a razão da existência. Então, o dever daquela pessoa, o nosso dever, que conhecemos esse ensinamento, é proporcionar que outras pessoas, que os demais da humanidade também tomem contato com esse ensinamento. Então, existem muitas formas de praticar o sacrifício pela humanidade. Quando alguém conhece o ensinamento, já ela convidando alguém, conversando, comentando sobre este curso com alguém, já está praticando o sacrifício pela humanidade, já está praticando o sacro ofício, que é o ofício sagrado. Aí se pode ver que não é um sacrifício falar para alguém, e sim um sacro ofício, é um ofício sagrado, o ofício do nosso Pai. Então, já outra forma de se praticar o ensinamento de se praticar o terceiro fator, é estudar, fazer as práticas que aqui são entregues, fazer a reflexão, trabalhar sobre si, trabalhar sobre os defeitos psicológicos, fazer a auto-observação, já é uma forma de sacrificar-se pela humanidade, porque estamos sacrificando os nossos desejos para que surja algo superior, para que surja uma virtude, e assim surgirá o amor. E o amor vai resultar que nós vamos nos interessar por entregar esse ensinamento aos demais. Já uma outra forma que vai chegando para cada um de nós é nos preparar para se tornar um instrutor deste curso, do curso de conhecimento de si mesmo. Já é algo que, quando nós compreendemos esse ensinamento, nós vamos perceber que não há outra forma. Se nós quisermos fazer esse trabalho, nós teremos que nos preparar e entregar esse ensinamento a outras pessoas. Então, nos preparar para nos tornar um instrutor. E isso não é bicho de 7 cabeças. Isso se vai fazendo aos poucos, conforme se vai eliminando o medo, a vergonha de falar a outras pessoas. Isso vai se tornando natural.
Não é um bicho de 7 cabeças que seja difícil. Nós, por exemplo, antes desse ensinamento, não falávamos em público para ninguém. Em público seria até demais, porém não falávamos com pessoas, com mais de uma pessoa. Falava com uma pessoa, e se chegasse outra, já não falava mais. Então tinha um bloqueio. E com esse ensinamento, isso foi superado. Acreditamos que foi superado quando começamos a nos preparar para ser um instrutor numa atividade que se chama fogueio, onde a pessoa que quer se preparar prepara um tema, um dos temas que aqui se entrega, estuda, prepara, organiza e vai passar de forma de uma conferência a um instrutor. E assim ela vai aprendendo e o instrutor vai lhe dando carta branca para que ela possa então convidar pessoas e formar um grupo, uma sala, na sua própria casa ou em qualquer lugar. A pessoa se prepara e vai então vai ser outorgada a ela o direito de propagar esse ensinamento. E então ela terá que ser fiel ao ensinamento, fiel ao conteúdo. Terá que ser então da forma de que é exigido por esse ensinamento. Nós não temos estatutos, não temos regulamentos internos. O único que nos guia é a nossa consciência, é a compreensão de que o ensinamento deve ser entregue da melhor forma possível, com a maior fidelidade possível. Cada um de nós é responsável por si, é responsável por ser fiel aos ensinamentos, ao conteúdo, às formas que se devem ter para entregar esse ensinamento. Nós não temos fiscais, não temos supervisores, nada, não temos chefe, não temos encarregado, não temos nada. Nós somos um grupo de pessoas que se ajudam entre si com reflexões, compreensões. Nós nos compartilhamos entre si, procuramos ouvir um outro companheiro para ver a sua compreensão e refletir e melhorar a nossa compreensão. E outras pessoas também nos escutam, nos veem, para tirar alguma compreensão, para refletir e também ampliar a sua compreensão. Então, nesse intercâmbio, nós nos ajudamos. Nós, se temos dúvida em algum tema, nós perguntamos a outro companheiro, a outro colega de outro país. Não há nada que nos impeça. Nós temos liberdade de nos contatar com qualquer pessoa de qualquer país. Nós nos ajudamos dessa forma. Porém,
não há chefia, não há liderança. A liderança são os princípios de fidelidade que devem prevalecer neste ensinamento, para que este ensinamento não se deteriore, para que não se perca e assim seja propagado por muito tempo, eternamente, esse ensinamento. Porém, acontecem desvios, pessoas que se descuidam e desviam do ensinamento. Porém, isto é natural que aconteça. Então, se nós entregamos esse ensinamento de forma cíclica, de forma contínua, quando termina um temário, nós reiniciamos novamente do tema número 1. Dessa forma, cada vez que nós passamos uma conferência, cada vez que nós rodamos o temário, nós ampliamos a nossa compreensão, melhora a nossa compreensão, e nós não nos esquecemos do trabalho, porque se nós paramos, se nós deixamos de compartilhar, de passar as conferências, nós esfriamos. Então existem pessoas que compreendem que gravaram todas as conferências e então não vão gravar mais, porque já está lá, já gravaram, então basta. Porém, isto fica contrário a esse fato de que cada vez que nós passamos por um tema, nós compreendemos um pouquinho mais, nós melhoramos a nossa compreensão. Então, dessa forma, por isso é que nós sempre trabalhamos de forma cíclica. Não paramos nunca, nós estamos sempre em atividade. Então, dessa forma, não se cai em entropia, porque se nós deixamos de passar as conferências, nós caímos em entropia e não amadurecemos mais, não progredimos internamente. Então, se nós quisermos progredir nestes ensinamentos, a primeira coisa que nós temos que fazer é trabalhar com os ensinamentos e propagar, compartilhar com os demais este ensinamento de uma ou outra forma e ir melhorando essa forma de compartilhar. Nós começamos convidando os familiares, os amigos, os companheiros de trabalho e vamos ampliando esse círculo aos demais, aos estranhos, e assim vamos perdendo o medo, perdendo a vergonha, esse obstáculo que naturalmente surge. Então, este curso é composto por 75 temas. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. E isto não muda, porque foram os mestres que nos legaram este ensinamento, este conteúdo
e nós não devemos tirar um tema, nenhum tema, e não devemos agregar nenhum tema a mais. O conteúdo é este, é simples, e nós com a prática vamos compreendendo cada vez melhor e podemos ampliar, porém dentro do tema, dentro desse temário. Não devemos acrescentar nada, não devemos subtrair nada. Então, se alguma pessoa que escuta estas conferências e se interessa e quer se tornar um instrutor na sua cidade, no seu bairro, no seu país, nos países de língua portuguesa, pode nos escrever, que nós estamos dispostos para colaborar, no sentido de que qualquer pessoa que se interesse possa se preparar e se tornar um instrutor, e assim poder trilhar esse caminho, porque não há outra forma. Se nós quisermos trilhar esse caminho, nós precisamos compartilhar esse ensinamento com os demais. E a forma de compartilhar nos tornar um instrutor e levar esse ensinamento ao maior número possível de pessoas. Então, 55 Brasil, 62 a região, 991 92 9355. Este é o nosso contato WhatsApp e Telegram. Muito obrigado e até a próxima.